Eliakim, né? Isso. Tá, só no microfone, por favor, Eliakim. Isso. O nome completo do senhor qual que é? Eliakim Ramos Pires. Tá, Eliakim, pelo que eu verifico aqui, o senhor figura como vítima nesse processo, né? Sim. Tá, nessa condição vai ser ouvido. Quem vai conversar com o senhor a partir de agora é o Dr. João Milton, ele é promotor de justiça, tá bom? Tem a Sim. palavra. Tá bom. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Bom, senhor, aqui nesse dia 5 de novembro de 2021, 6 horas, o que aconteceu com o senhor? 6 horas da manhã, o senhor disse. Eu fui esfaqueado, né, pela minha ex-companheira, ex-mulher. Certo, mas por que isso aconteceu? Eu também não sei o que aconteceu, eu tava dormindo, acordei. Vocês chegaram a discutir por algum Não. motivo? O senhor estava querendo se separar dela? Não. Certo. Realmente, simplesmente ela tava embriagada, né? Certo. E como que foi a história? Eu tava dormindo no meu quarto, que a gente tinha alugado um apartamento lá atrás do fórum, do Teatro Paiol ali. Sei. E ela chegou de manhã cedo, já bêbada. E eu tava dormindo e já acordei à base de facada. Só escutei o barulho da porta abrindo e ela já pulou de faca em mim e me esfaqueou. Me deu 18 facadas. Pois é, e aí o que o senhor fez? O senhor conseguiu sair correndo dali? Consegui sair até a frente da casa, numa avenida que passa. Pois é, teve um vizinho que foi ajudar o senhor. Isso, e acabou tomando 2 facadas também, no braço. Certo. Que aí eu desmaiei lá na frente porque eu tava perdendo muito sangue. O senhor conseguiu sair do terreno, foi pra rua? Saí no terreno e fui pra rua. Certo. Até quase fui atropelado, aí eu caí, desmaiei. Só que daí ela voltou, ela saiu de dentro de casa e... Quando o senhor estava desmaiado e ali... me deu mais 4 facadas. Certo. Há quanto tempo o senhor se relacionava com ela? Fazia uns 5 meses, 6 meses que a gente tava junto, morando junto. E até esse dia teve algum problema na relação? Não. Até ela tinha me contado, ela já tinha um homicídio, né? Sim. E eu não sabia. O senhor não sabia? Não sabia. Esse outro homicídio, ela contou se foi contra algum namorado também? Ela tinha, ela me contou uns dias antes de acontecer isso comigo. Ela me contou desse homicídio, que ela tinha matado o ex-marido com 2 tiros dentro de um ônibus. O ex-marido? Certo. Verdade. Aí nesse dia, então, foi isso. O senhor acordou com essa... Acordei com ela já me esfaqueando. Com ela já esfaqueando. O senhor correu, quando ela te esfaqueou na rua, o senhor já estava caído, o senhor já estava... Eu estava caído, a sorte que daí eu desmaiei, quando eu acordei que ela me esfaqueou no pescoço, daí... Certo. O senhor perdeu bastante sangue. Bastante sangue, quase que não deu. Tem algum detalhe a respeito disso? Porque o fato tá gravado ali, né? A respeito algum detalhe disso. Por exemplo, o senhor estava deitado, o senhor não viu quanto... Não vi, ela... Não dava tempo de o senhor se defender ali. Não, ela é usuária de droga também, né? Daí tava tendo um churrasco lá no que a gente mora lá, e ela tava por lá. Certo. E simplesmente eu subi e fui dormir. Certo. E daí ela tava tomando um conhaque, não sei o que ela tava tomando lá, e simplesmente ela subiu, pegou a faca, subiu. Certo, e esfaqueou. Aí o senhor não conseguiu. Aí o senhor ainda conseguiu correr, mas da segunda vez também não dava para o senhor. Não aguentei, na verdade eu não aguentei, né? Eu saí para fora na. Certo. E na primeira facada também lá em cima, o senhor não teve... Então, na primeira facada foi que eu tava deitado, que ela me deu a primeira facada na perna, já me deu 2 facadas, assim. E eu levei a perna, ela segurou na minha perna e começou a me esfaquear. Certo. Daí eu, como pegou a veia aqui, né? Correu muito sangue, eu já tava perdendo sentido, assim. Daí quando eu cheguei lá na frente da casa, foi que eu desmaiei. Daí ela veio para terminar de me matar mesmo, que foi daí no pescoço. E o senhor foi socorrido pelo SAMU depois? Pelo SAMU, pela uma viatura da Polícia Militar e pelo SAMU. Essa do pescoço ficou cicatriz? Ficou aqui. Esse corte aí do pescoço. Isso, foi grande, hein? Aqui, daí tem nas mãos e mais tem 16 no corpo. Certo. Tem aqui também, dá licença. Ah, tá. Esses aqui do lado aí. Aqui. Aí embaixo do braço. Isso, aqui. E daí na perna. Certo. Esse aqui chegou a atingir perto do... Não, pegou na costela, daí não deu. E aqui o mais grave foi o da perna que tem aquela veia ali. Que pegou a veia daí, que foi onde que eu perdi muito sangue. Esse do pescoço tem como mostrar ali, só para os jurados, para eles poderem ver ali? Pegou aí? Foi isso, dá mais ou menos mais de 5 centímetros. Isso, foi que ela foi para me dar no pescoço, por Deus, eu acordei e pegou no osso do queixo ali. Assim, pegou aqui assim, a faca entrou, mas não chegou a pegar bem certinho, né? E daí as outras foram aqui, 18 daí. Tem 16 na perna
a essa aqui, e mais essa daqui, daí dá a mão, né? Depois disso, o senhor chegou a ter algum contato com ela? Não, nunca mais vi ela. Nunca mais viu Nunca ela? mais vi. O senhor hoje está preso por qual motivo o senhor está O meu é um mandato de prisão de 2020 por 155. com 5? No tempo que eu usava droga também, eu era também certo. dependente químico. O bronca pesada, assim, o senhor não tem. Oi? Bronca pesada, assim, Não tem mais. é um 5-5. A única coisa é esse e uma pensão alimentícia que eu passei só. Certo. Tá bom. Tem mais alguma coisa importante que eu não tenha perguntado? Não, senhor. O senhor chegou a precisar ficar internado muito tempo ou, graças a Deus, foi... Não, eu fiquei internado um tempo, daí eu larguei. E daí agora eu fui passar numa blitz, na verdade. Não tô falando por causa da Por causa das lesões. das lesões, fiquei. Fiquei internado, foi 7 dias ou 5 dias, uma coisa assim. Certo. Fiquei internado no Hospital Cajuru. No Cajuru? Isso. Certo. Sem mais perguntas. Ok, tudo para defesa? Alô? Tudo bem, seu Aliakim? Tudo bom. Eu me chamo Lucas Fortunato, sou advogado da Aline. Seu Aliakim, vamos no início, bem lá no início. Quem alugou essa casa? Quem alugou a casa fui eu. Quem o senhor foi para pedir o aluguel dessa casa? Como assim, senhor? Para quem o senhor requereu para alugar essa casa? Proprietário do com o imóvel? proprietário. Qual o nome? O nome dele, eu não sei se é o apelido dele, é o Nenezão que falam, lá do Capanema, da Vila Capanema. Como que esse nenezão é? Ele é dono da Toca do Caranguejo, que Não, ele, como ele é? ele é um senhor já de idade. Cabelos brancos, Isso, meio grisalho, moreno. pequeno, baixo. Moreno da minha altura, mais ou menos. Então o senhor alugou e há quanto tempo o senhor estava nessa casa? Com ela não fazia um mês. Fazia um mês que o senhor Não estava fazia um nessa mês. casa? Isso. O senhor e ela já tinham morado em outro Não. local junto? Não. Nunca moraram Nunca juntos? moramos juntos. Quanto tempo mesmo o senhor estava com ela? Fazia uns 5 meses, mais ou menos. 5 meses e nunca Isso. moraram Nunca juntos? moramos juntos. Eu morava na rua, na verdade. Eu era dependente químico e morava na rua. O senhor é, Até o momento que daí eu peguei e aluguei um apartamento para nós. Mas senhor um é- kitnet. ok, o senhor era dependente químico Sim. e pagava o aluguel dessa casa como? Nesse tempo, eu trabalhava numa reciclagem. Na reciclagem do Osmar, na Vila Capanema ali mesmo. Com reciclagem. Onde que fica? Na Vila Capanema. Qual o nome Perto. da empresa de reciclagem? Não tenho, os nomes certos não tenho. É reciclagem do Osmar. Entendi, Ou do reciclagem do Ney. Tanto faz. entendi. E a Aline trabalhava do que nessa época? A Aline, ela não trabalhava. Ela não trabalhava? Não trabalhava. Não trabalhava. Ela tinha uma filha? Que eu nunca conheci, mas eu fiquei sabendo que ela tinha uma filha. É. Uhum. Nesse tempo, ela pediu alguma vez para trazer a filha dela para casa? Não, nunca. Nunca pediu? Nunca foi feito algum cômodo para a filha dela? Não. O senhor tem filhos? Eu tenho. O senhor nunca quis trazer teus filhos para casa? Não, porque meus filhos estão com a mãe deles lá em Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina, eles estão bem, então... Entendi. O senhor relatou que está preso, certo? Sim. Falou que é um 5-5. O que é um Um 5-5? 5-5 é furto, né? Furto? Uhum. Tá. Faz quanto tempo que o senhor está preso? Faz... Agora 6 meses, ontem fez 6 meses, hoje meses. faz 6 meses. O senhor relatou aqui que o senhor estava dormindo e ela... Sim. Como é que foi isso? Tava tendo uma festa? Como é Tava que foi? tendo, os rapazes estavam fazendo churrasco lá embaixo, na verdade, até nesse dia tinha um casal amigo nosso ao lado que Qual até... o nome desse casal? O nome deles eu também não sei, eles só moravam lá, eles conheciam a gente. Até eles tentaram me ajudar nessa hora também, que ela veio. E simplesmente ela estava lá embaixo, que eu fiquei sabendo da boca dos rapazes que estavam lá.
que ela tava com 1 litro de conhaque e tomando, e simplesmente acabou o conhaque, ela pegou a faca, subiu, um deles não acreditou que ela ia fazer nada, pegou e falou assim, olha, não vai fazer nada, o que você vai fazer? Ela não tem nada com vocês, e subiu, simplesmente entrou lá e me esfaqueou. O senhor, naquela semana, naquele mês, não brigou com ela? A gente discutiu umas 3 semanas antes. Sobre coisa de nada, assim, que ela não queria mais ficar comigo, e realmente, simplesmente eu falei, então tá bom, você não quer. Então os senhores... Mas ela retornou de novo comigo, ela voltou Os senhores comigo. discutiram naquela semana sobre nada, e aí simplesmente naquele dia ela acordou e te esfaqueou por nada também. Não, depois de 3 semanas, daí aconteceu esse fato. E eu fiquei sabendo foi por causa de drogas que ela fez isso, que eu não sei se é verdade, eu não posso Alguma afirmar. vez vocês discutiram sobre droga? Não, sobre droga não. Naquelas 3 semanas atrás a discussão era sobre droga? Não também. E ela te matou sobre droga. Ela tentou te matar? Ela tentou por causa que foi o seguinte, lá na Vila Capanema, o senhor deve conhecer, é uma favela, tem várias coisas, várias biqueiras de droga, alguma coisa assim. E tem um senhor lá que vende droga, que é amigo dela, e esse senhor não se dava comigo. Tanto que no dia que aconteceu, eu também fiquei sabendo, né? Vamos reformular. Os senhores nunca discutiram sobre droga? Não. Ela te ameaçou alguma vez sobre droga? Não me ameaçou, nunca me ameaçou. E no seu entender, ela tentou te matar por conta de droga? Por conta de droga, por quê? Porque esse senhor... Não, a pergunta é objetiva. Sim. Tá. Pela dependência dela, né, no caso. Quando o senhor estava com ela, o senhor alguma vez traiu ela? Nunca. Nunca traiu? Nunca traí ela. O senhor já teve uma amiga que o senhor, no jargão popular, ficava, chamada Jennifer? Não, eu nunca fiquei com a Jennifer até o momento enquanto eu tava com ela. Nunca. Mas o senhor já ficou com essa Jennifer? Nunca. Essa Jennifer era mulher de um amigo meu. E uma tal de Vanessa? Essa Vanessa que é o casal do lado que agora que o senhor tá falando. Essa Vanessa é o casal que morava ao lado. A Vanessa não chegou com o senhor naquele dia? Não. O senhor não tava, o jargão popular, ficando com essa Vanessa? Nunca. Ela era mulher de um amigo meu que morava do lado. E os dois estavam juntos. O senhor andava com muitas mulheres? Até o momento antes de eu conhecer ela, sim. Depois que eu conheci ela, não. Ali no bairro ali, chegou até o seu ouvido, por meio de algum amigo, que o senhor estava traindo a Aline? Aí eu não posso dizer pro senhor que chegou, porque eu até o momento eu não sei disso. Um amigo do senhor chamado Diego nunca passou os panos nessas tuas traições? Não, esse Diego foi o que tomou as facadas dela também, se não me engano. É? E até ela tinha agredido ele, espancado ele um tempo antes. Esse Diego nunca viu o senhor traindo? Não. Nunca viu o senhor chegando com a Vanessa ou com a Jennifer em casa? Na noite passada? Nunca, senhor. Isso Tem certeza disso que você tá falando? Até o porquê a kitnet era do seu nenezão e eu tinha alugado com ela. Então ficava chato de eu levar alguém junto com Se ela. nós interrogarmos esse Diego, ele vai falar isso? Pode falar, tá pode interrogar. Tem ele. certeza que ele vai Absoluta, senhor. Tem certeza que na vizinhança esse Diego não estava espalhando que o senhor já vinha traindo? Pode ser que esteja, mas que eu saiba, não. É? Uhum. Naquele dia, o senhor não chegou com uma mulher falando que ela ia ser a terceira pessoa do casal? Não, nunca. Tem certeza? Absoluta. É? Nunca fiz isso. Todo mundo que eu for interrogar, que é seu amigo aqui hoje, O senhor pode interrogar que eu nunca falei isso. Nunca. Não tenho porquê. Até a queixa dela, não fui dar a queixa dela, então não teria por que tá mentindo. então, eu preciso que o senhor repita o motivo, o senhor supostamente acha que foi droga. Porque depois, quando ela foi presa, as pessoas que estavam ao redor dela falaram pra mim que ela chegou embaixo da ponte da PUC, lá no Capanema. Ela falou assim, ó, eu amava ele Quem e é fiz as pessoas, os usuários que usavam junto Qual com o ela. nome deles? Eu não sei o nome. O nome eu não sei. Sei por apelido, assim, por nome eu não sei.
Agora, eles falaram assim, que ela disse que me amava, mas fez o que devia de ser feito, e que ele estava com 5 gramas de crack e R$ 200 em dinheiro que o rapaz tinha dado para fazer isso comigo. O senhor alguma vez deveu dinheiro pra ela? Nunca, Deveu droga pra ela? nunca. Então, porque quem colocava as coisas era eu que colocava as coisas dentro de casa. Perfeito, senhor Leque. Excelência, devolva a palavra. E pelo conselho de sentença, alguma coisa? Só no microfone, liga ali que está desligado, senão a gente não consegue isso. por favor. Eu só ia pedir para ele completar 2 respostas que ele começou a dar ali e foi interrompido. A respeito do que o senhor estava falando, a hora que ele perguntou, o senhor falou que tinha um senhor ali que fornecia droga para ela e o senhor não terminou de falar. Sim. E sobre essa questão de debaixo da ponte do Capanema, só para complementar a resposta, só porque eu fiquei curioso para saber. Esse senhor, não é senhor, eu tenho 39 anos, ele deve ter uns 40 anos, 42 anos também. É. Ele vendia droga ali no Capanema, até agora fiquei sabendo que ele já não está mais lá porque tomou tiro, aconteceu um monte de coisa. E a ex-mulher desse senhor foi minha mulher já no passado. E ele tinha ciúme dela comigo, no caso. Da ex-mulher, da mulher dele, no caso, né? E eu já estava com a Aline. E a gente frequentava lá, né? Por ser dependente. E ele ofereceu para ela. Até a faca que ela me deu, a facada, foi ele que deu de presente para ela. Uma caixinha da Tramontina, assim, uma faca nova. É. Que deu para ele. E ele era traficante. E daí fiquei sabendo que ele tinha oferecido para ela R$ 200 e 5 gramas de crack e deu a faca para ela fazer isso comigo. Isso o senhor ficou sabendo depois? Isso, daí até então, aquele dia do acontecido, que ela começou a beber e daí de noite foi lá e aconteceu isso. Daí foi que daí ela chegou embaixo dessa ponte da PUC lá com uma droga, com 5 gramas de droga e a faca. E a faca e o dinheiro, né? Certo. E uma outra pergunta, até só para complementar a pergunta que eu fiz para o senhor falou que ficou 5 a 7 dias internado. Isto. Eu estou com um laudo aqui do Hospital Cajuru e ele tem 2 informações aqui que são conflitantes. Eu acho que tem um erro no laudo. Quando fala que o senhor entrou no dia 5/11 e teria tido alta no dia 5/11 mesmo. Não foi mesmo. Só que no final dele aqui, ele tem uma data aqui, como ele sendo feito, que é outros exames, no dia 11/11. O senhor saiu de lá no dia 11/11? Eu acho que foi 5 dias que eu fiquei, eu acho. Certo, o senhor ficou esses 5 dias Isso, lá. 5 dias. Certo. Do dia 5 ao dia 11. Isto. Certo. Sem mais perguntas. Conselho de sentença, alguma pergunta? Aqui, vamos lá. De maneira bem objetiva aqui. Esse episódio está gravado. Você chegou a ver essa imagem? Eu vi no YouTube até. Tá lá. Tem no YouTube. Eu vou pedir para colocar ali, Jane, o movimento. Tem fácil aquele vídeo da câmera de segurança ali? Vê o movimento que Eu já indico aqui qual que é o. 37.1, Jane, por favor. Tá. Ali é o restaurante que eu falei pro senhor da Toca do Caranguejo lá. Tá, que seria ali em vermelho? O vermelho, isso. Ali é o portão que a gente mora. E aí tem um portão do lado ali. Isso, fica umas kitnets atrás do restaurante. Tá. Esse fato, ou seja, essas facadas que o senhor disse que tomou, na verdade, eles aconteceram primeiro dentro de casa. Dentro de casa, isso. Tá. Eu vou pedir ali que meu travou, que eu faço alguns segundinhos, que é o momento que aparece uma pessoa saindo. Um pouquinho para frente ali. Ali eu saio e quase fui atropelado daí no meio da rua. Volta ali, Você tem um por favor. tempo certo. Essa pessoa que está caminhando ali, quer ver? Ó, que sai, quem que é essa pessoa? É o senhor? Não, esse daí não. Esse daí é um morador de lá da... Não é. Não é eu, não. Tá, mas não é essa pessoa Mas é ele. que cai ali agora, não é o senhor? Não caí agora ali. Vamos ver. É eu mesmo. Tá, é o senhor, é isso aí. É eu. Eu caio ali, daí eu levanto, atravesso, um carro quase me pega, Tá, mas a pergunta é, por que o senhor caiu na rua? por causa que eu já estava esfaqueado. Já estava Já esfaqueado. tava. Quantas facadas o senhor tinha tomado até então? Ali eu já tinha tomado acho que umas 15, 16 facadas já. 15 ou 16? É. Mas em que local do corpo que Na foi? perna aqui, ó. Tá, essa pessoa que sai Olha lá, ali ó, que eu agora, quase fui atropelado. tá, essa pessoa... Ela que saiu, ó. Ela tá indo lá com a faca atrás de mim, ó. Daí eu caí, lá do outro lado eu desmaiei, ó. Aham. Daí o senhor tá vendo aquele rapaz lá? Aquele rapaz e aquela moça lá, a Vanessa, ó. É o marido dela.
Tá. É essa pessoa que o defensor perguntou pro senhor se eu tinha relacionamento? Isso, aquele rapaz é o marido dela. Ele foi pegar um pedaço de pau pra bater nela pra não deixar me matar. Tá. E aí na rua, ela deu mais facadas no senhor ou não? Deu, se o senhor puxar a câmera pro senhor ver lá, ela tá me dando as facadas lá. Lá em cima, né? Lá em cima no chão, lá, olha lá me dando as facadas. Tá. E o senhor sabe dizer ao todo quantas facadas que foram? Foram 18 no total. Tá. 18 facadas. Por que o senhor não morreu? O que aconteceu? Foi de Deus mesmo que. Não, certo, mas veja, vamos abstrair a questão de Deus, né? Alguém socorreu o senhor foi levado, daí socorreu o senhor, o que aconteceu? Daí, no caso, ali quando eu caí, se o senhor vê, ó, ela volta, aí o rapaz já corre pra me ajudar, o sem camisa lá. Aquele daí ele pegou a camiseta e amarrou na minha perna aqui, pra não vazar muito sangue. Ah, tá. Então é essa a pergunta. Alguém socorreu o senhor? Socorreu, foi o rapaz e uma senhora que estava passando, indo pro trabalho na hora, ligou pra viatura. Como ali tem um módulo da polícia muito perto ali, a viatura da PM veio e o policial me ajudou também. Tá. Ele me socorreu. Agora, Olha lá, o rapaz tá indo lá agora. Tá. Outras duas perguntas ainda nesse contexto, né? Se não houvesse socorro por terceiros, Sim. o que ia acontecer? Eu teria morrido. Tá. E uma segunda pergunta para encerrar em relação a esse ponto, né? Ela queria matar o senhor ou não? Ela queria matar. Tá. Ela falou até o momento quando eu tô caído no chão, que eu acordei, antes dela me dar as facadas, ela falou assim, você não morreu ainda, mas agora você vai morrer. Isso ela falava enquanto o senhor estava caído, é isso? Quando eu tava caído, aquela hora que ela tava me esfaqueando ali. Tá. Depois disso, o senhor teve contato com ela ou não teve mais ali? Nunca mais vi ela. Nunca mais. Tá. O promotor de justiça perguntou para o senhor em relação à internação, né? Aí o senhor até levantou a blusa aqui, mostrou, não consegui ver direito, mas que são cicatrizes que o São senhor tem? cicatrizes. Tá. O senhor se importa de mostrar, não? Não. Tá. O que é nas costas? Foi aqui. Talvez para os jurados. Ah, tá. Aqui Aqui, embaixo, aqui no braço, isso. E aqui na perna, dá para mostrar também, se eu tirar aqui. O senhor consegue mostrar também? Consigo. Aqui, ó. Tem aqui. E daí vai subindo. Daí foi aqui, daí foi a primeira que foi aqui. E as outras que daí pegou na veia aorta, aqui na veia, aqui no lado de dentro. Foi que eu levei a perna, que eu tava assim, né, na cama. Eu levei a perna, ela segurou na minha perna e começou a me esfaquear. Tá. Essas cicatrizes que o senhor tem, que o senhor mostrou aí, sob o aspecto estético, né? Vamos dizer assim, de beleza. Incomoda o senhor? Não incomoda não. E daí na mão também aqui, né? Tem na mão, que eu tentei pegar a faca e no pescoço. Ah, teve facada no pescoço também. Teve aqui, ó. Embaixo, aqui no queixo, que é isso? Cicatriz. Perfeito. Fora a internação hospitalar, que o senhor ficou 5 dias, me parece, para verificar no prontuário, isso trouxe alguma outra consequência para o senhor? Por exemplo, perder o movimento, tem dores, isso dificulta o senhor para, não sei, caminhar? Dores na perna, assim, por causa que eu disse que é normal, por causa das facadas, né? Aqui, assim, com frio, essas coisas, sinto dor bastante, mas... Até hoje sente dor, é isso? Sinto. E o que os médicos disseram que isso é decorrência da facada, é isso? Decorrência das facadas, né? Amortecimento também de local onde que... Por causa de ter cortado veias, né? Tá. O senhor trabalhava com o quê? Com reciclagem? Com reciclagem. Tá. E depois desse episódio ficou quanto tempo parado ou não precisou ficar parado? Fiquei uns 3 meses, 4 meses parado. Tá. E nesses 3 meses aí, como é que ficou a situação daí? Eu cheguei e entreguei o apartamento que a gente tava, né? Que eu não tinha mais condições de morar lá. O apartamento que o senhor se refere é esse aqui do portão, a kitnet ali do portão. E eu fiquei com a ajuda, quem me ajudou mesmo foi o meu patrão, na verdade. Fiquei morando na reciclagem. Tá, entendi. E aí depois disso, agora o senhor consegue trabalhar, vamos dizer assim, tranquilamente ou não? Isso, antes de eu estar preso, eu estava trabalhando normal. Daí agora até mudei para o mesmo dono da reciclagem, mas moro em Pinhais agora. Né? Tá. E para finalizar, tem alguma coisa que o senhor queira dizer em relação a esse fato? Que você refere às consequências? O que aconteceu depois? Algum detalhe ou não? Já contou tudo? Não, já contei tudo que tinha, só para deixar claro que aquela moça lá era a Vanessa, né, que o senhor falou ali. E que aquele foi o marido dela que foi que me ajudou na hora ali do... Tá. Ele aqui, eu verifiquei aqui, a Aline, ela foi interrogada na delegacia, ficou em silêncio, que é um direito dela, e depois aqui em juízo deu oportunidade novamente para que ela falasse a respeito desse fato, não respondeu nada, ficou em silêncio. Tá bom. Conforme dito, é direito dela. E hoje ela também terá a oportunidade de falar aqui, se assim desejar. Pode ficar em silêncio e dispensar também. Havia aqui, nesse dia, ou então anteriormente, algum histórico de violência, alguma coisa que justificasse o ataque dela em relação ao senhor, e nessa proporção, com tantas facadas? Não.
Nem da minha parte, nem da dela. A gente nunca nem, tipo, até nesse dia que a gente discutiu, foi uma discussão pequena, a gente nunca chegou a se agredir, nada assim. Tá. Alguma vez o senhor agrediu ela, Nunca. fisicamente? Ela já tinha investido contra o senhor, fisicamente? Também não. Nada? Não. Tá bom, Ilequinha, eu agradeço. Minha parte não tem mais perguntas, a gente encerra, tá bom? Obrigado. Tá bom. Consegue me ouvir, né? Consigo, sim, perfeitamente. Tá. Acho que pode iniciar a gravação ali, então, por favor, Jane. Ou já tá gravando? Oi? Ah, tá. Vamos lá, então, Aline. Boa tarde. Quem fala Sim. aqui é Thiago. Eu sou o juiz responsável aqui por presidir o seu julgamento, tá certo? Certo. Tá. O nome completo da senhora, qual que é? Aline Cristine Silva Testa. Tá, ok. Aline, seu atual endereço? Ai, meu Deus, agora me deu um branco aqui. Tá, É não por sabe- causa que eu ainda... Ó, agora eu estou em Piraquara, né? Estou Sim, presa sim. e estou em Piraquara. Mas o seu endereço residencial, onde é que eu posso encontrar a senhora? Ah, senhora, depois da residencial? sua- Isso. Rua Lia Marques Vieira, número 91. Tá, qual que é o número do bairro? Abrantes. Abrantes de Curitiba, né? Isso, Curitiba. Tá, perfeito. A sua profissão, qual que é, Aline? Oi? A sua profissão, qual que é? Eu sou auxiliar de cozinha, operadora de caixa. Tá. Dois tipos de profissão. Tá, a senhora está presa há quanto tempo? 1 ano. Vai fazer 1 ano mês que vem, né? Desse caso aí. Tá. E quando estava em liberdade, quanto é que ganhava em média? A senhora trabalhava com o que exatamente? Agora, por último, eu estava como juntando recicláveis, né? Estava como catadora de papel. Ah, entendi. E em média a senhora ganhava quanto por mês? Por mês eu não sei. Eu sei que por dia eu tirava mais de R$150, né? Que eu gastava 130 numa 5 gramas de crack, porque eu sou usuária de crack há 12 anos, né? Sou dependente química. Então, como faz muitos anos que eu uso, eu prefiro pegar no peso, que assim eu não preciso ficar me expondo, indo em biqueira e nem pagando corre para ninguém. Então, eu mesma fazia ali o meu adianto de uns R$150 por dia, que dava para mim comprar meu crack e o meu cigarro, né? Sem o cigarro é impossível fumar o crack. Tá, não, mas eu acho que eu não entendi, Aline. Na verdade, a pergunta que eu fiz era quanto que a senhora ganhava, remuneração. Por mês? Isso, por conta da reciclagem. Então, eu nunca parei para fazer as contas, né, senhor? Eu sempre gastava por dia. Eu sou uma pessoa que não tá. consigo segurar dinheiro na mão, então eu nunca fiz as contas. Tá, entendi. Entendeu? Tipo, por dia eu tirava mais que R$150. No máximo R$150, no caso. Não, entendi. Agora Mas... eu entendi. Na verdade, a referência que a senhora fez ao crack é que a senhora tomou por base o que a senhora gastava por dia, né? E daí- Isso, por causa que calculando o que eu gastava por dia, entendeu? Tá, perfeito. Chegou a frequentar a escola, Aline? Sim, eu terminei agora, tô no médio. O ensino médio? Tô fazendo médio aqui dentro. Tá, entendi. Tá com que idade hoje? 31 anos, vou fazer 32 esse mês. Tá, a senhora é casada? Legalmente solteira. Tá, tem filhos? Tenho 2 filhas, uma de 14 anos, chama Nicole Gabriele Testa Maier, e a Agatha Merine Silva Testa, que foi recolhida pelo Conselho Tutelar assim que nasceu em dezembro do ano passado. Ah, entendi. Então, a Agatha, que nasceu não tem 1 ano, então, ela está acolhida, é isso? Institucionalmente? Isso, ela estava sob o poder do Conselho Tutelar, porque quando ela nasceu, eu fui ganhar ela, eu estava com um efeito de droga, então o Conselho Tutelar recolheu ela no dia que deu a alta dela do UTI, porque ela nasceu sem respirar, ela foi direto para o UTI, daí quando ela ganhou a alta, eu cheguei no hospital para pegar ela, eles recolheram ela, o Conselho recolheu, aí no caso eu só poderia pegar ela tendo casa e demonstrando que eu não estava mais usando droga, fazendo um acompanhamento médico, né? Uhum. Só poderia pegar ela tendo um ok do CRAS e do CAPS, no caso, e tendo um endereço fixo e um trabalho registrado. Essas foram... Tá, entendi. Isso em relação à sua filha mais nova, né? Em relação à filha mais velha, tem 14 anos? A mais velha é minha sogra, eu passei a guarda para ela, né, tranquilamente, quando ela tinha 3 anos, eu passei a guarda para ela, porque eu não tinha condições de criá-la, então eu passei a guarda para minha sogra cria até hoje, ela é pedagoga, formada, minha sogra, né, então a minha primeira filha tem uma ótima criação, então eu não me imponho a essa criação. Ah, entendi, ok. E Aline, fora esse processo criminal que tem julgamento no dia de hoje, a senhora tem outras ocorrências, né? Sim. Tá. Sim, tem um passado bem conturbado aí, né, na justiça,
né, vem rolando crimes aí, mas hoje em dia eu me considero uma pessoa regenerada, né? Tenho uma perspectiva diferente de vida, quero ser uma cidadã, né, honesta, e quero trabalhar, não quero mais olhar para o meu passado podre, porque o meu passado é podre, né, como a gente pode ver, tem algumas passagens aí pela polícia, mas porém, essas passagens me trouxe o aprendizado do sofrimento, né, porque já veio puxando cadeia desde os meus 20 anos, então são 10 anos puxado de cadeia, né. Então, ao todo, assim, né? Puxando todos os BO, né? Tá. Então, para mim, isso valeu de aprendizado. Eu não quero mais essa vida para mim, essa vida louca, esse crime. Eu renunciei já, né? Estou aqui, se encontro presa no presídio. Hoje em dia, eu sou uma pessoa culta e busco bastante a Deus, né? Puxo culto na galeria e tal. Tá, entendi. O que eu verifiquei aqui, Aline, é que a senhora tem uma condenação, né, por furto, é isso? Sim. Tá, tem uma outra condenação por tráfico de drogas? Sim. Correto? Correto. Eu verifiquei que a senhora também teve um processo em Brenta Mandaré por homicídio. Sim, fui absolvida desse homicídio. Tá. Tem aqui também uma anotação por roubo. Sim. Tá, houve condenação? Não, por causa que essa do roubo que eu me lembro, foi a última passagem que eu tive aqui na feminina, daí eu fui pro juiz e falei a verdade, né, que eu era usuária de droga, por isso cheguei até a casa, vi o celular, vi a televisão, tentei roubar e tal, parece que fui absolvida, né. Tá. Não sei se fui absolvida, eu sei que veio o alvará, eu fui embora de alvará. Tá, entendi. Tem eu alguma voltei outra... pra minha condicional, no caso, né, que quando eu fui presa por esse roubo, eu tava de condicional. Tá. Hoje a senhora tem pena a resgatar, ou seja, pena para cumprir e condenação? Não, só estou presa por esse BO de hoje mesmo. Tá, e agora? Mas toda a sua pena desses outros crimes já foram cumpridas? Já. Apenas? Eu cumpri 5 anos no fechado aqui na direta e mais uns quebrados, uns picados, assim, né, aqui, em distrito, né? Puxei nono, 4 barras, CT1, oitavo, 5º distrito, puxei Rio Branco. Tá, entendi. Em relação à acusação aqui do dia de hoje, a senhora tem conhecimento do que se trata, né? Sim, eu vou confessar o crime, né? Tá, crime tudo bem, a gente já... Só um minutinho, a gente já conversa a respeito do fato, mas eu preciso saber, a senhora tem conhecimento da acusação, perfeito, né? Conversou com o seu advogado também? Sim, conversei. Tá, então, Aline, a partir de agora a senhora não é obrigada a responder as perguntas que eu fizer, se quiser pode ficar em silêncio, isso não vai prejudicá-la, mas por outro momento que a senhora tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso consta que for verdade, a senhora admitir, confessar, em caso de condenação, essa pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida por conta da confissão, tá certo? Certo. Tá, diante disso, tem interesse em responder as perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Sim, eu tenho interesse em responder e trazer total clareza para esse caso. Tá. Então a pergunta que se faz nisso aqui é muito simples. Diz o Ministério Público no dia 5/11/2021, ou seja, no ano passado, quase um ano atrás, por volta das 6 horas da manhã, no imóvel localizado na rua Francisco Nunes, número 590, bairro Rebouças, aqui em Curitiba, a senhora Aline Cristine Silva Tesca teria tentado matar a vítima Eliakim Ramos Pires. E segundo diz o Ministério Público aqui, a senhora fez isso mediante golpes de faca, ou seja, facadas, né? Diz também aqui que a senhora empregou recurso que dificultou a defesa da vítima, né? Porque depois que ela caiu ali, que recebeu os primeiros golpes e caiu na rua, a senhora ainda persistiu a atacá-la. Né? Então o que tem aqui é uma acusação de homicídio qualificado. Essa acusação aqui é verdadeira, é falsa? Sim, é verdadeira. Lamento o ocorrido, né? Foi uma questão assim que eu cheguei num estopim de revolta, porque eu estava sendo traída com a pessoa que eu vim agredir com os golpes de faca, que é ele aqui. Fazia um tempo que a gente estava se relacionando e quando ele não estava comigo, eu descobri que ele estava com outras mulheres. E nesse dia eu cheguei na pensão onde a gente morava e o meu vizinho, fui tomar um gole com o vizinho pegou e me contou que ele tinha me traído na minha própria casa, na minha própria cama, com uma guria chamada Stephanie. E eu conheci essa menina do lado do barracão onde ele trabalhava, né? E então eu fui lá no meu quarto verificar nos lençol lá, né, na
cama e realmente estava manchado com mancha que não fui eu, entendeu? Desculpe trazer isso, né? E quando foi um dia antes, o dia anterior, ele costumava me roubar. Ele ia pro corre dele e eu ia pro meu. Né? A gente se conheceu, eu estava morando na rua, ele estava morando na rua. Aí, assim, posso contar a história desde o começo? Pode, fique à vontade. Então, tá. Assim, a gente se encontrou na favela, né? Num lugar chamado Calçada da Fama, que é um lugar onde os nós se reúnem ali para usar droga. E eu fui nessa calçada, eu tava morando uns dias já ali nessa Calçada da Fama, porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento conturbado também com o meu ex, o qual não veio ao caso, né? E daí ele aqui chegou de madrugada de um corre, chegou com R$1.000 e falou: e aí, gata, vamos aí comigo, eu tenho R$1.000 para nós gastar. E faz mais de 1 ano que eu quero ficar com você e não consigo. Aí eu falei: não, demorou, vamos aí. Né? Eu tava na laje, tava sem nada, né? Tava na rua, né? Na rua da amargura, né? Que ele diz, na desgraça eu tava, porque eu tava com uma depressão profunda por ter perdido minha filha pelo conselho tutelar. Então, fui junto com ele, fomos para o centro, daí ele me deu um banho de loja e tal, aí onde a gente foi para um motel, pegamos um motel, aí ele veio comentar comigo que queria alugar uma casa e morar comigo. Eu falei: então demorou, eu sei onde tem essa casa, vamos na pensão do Nenezão, que eu já morei lá quando eu estava grávida, né? E foi lá que eu conheci ele na minha gravidez, quando eu estava grávida de uns 6 meses, eu acho que eu conheci ele aqui. Da Agatha. Ele até levava sopa para mim lá na minha casa, né? Ele pegava sopa dessas que a comunidade doa, né? No Capanema, né? Ele levava para mim. Ele levava alimento, ia fazer umas visitas para mim. Então, só que daí a gente foi morar junto. Né? Falei: eu sei onde tem essa casa, vamos lá, chegamos na pensão, né? O cara que fica responsável ali pela pensão ligou pro seu Nenezão e falou: a Aline tá aqui com mais o Eliakim, o DJ, que é o grupo dele, né? Tá a Aline e o DJ aqui. E eles querem alugar um quarto, então com o dinheiro na mão, né? Que o Eliakim tinha esses, né? Agora já tinha menos, porque ele tinha gastado comigo no centro, né? Mas ele tava com quase R$1.000. Foi aonde ele pagou ali, deu R$450. O aluguel do quarto seria R$600. Ele pagou R$450 pelo aluguel do quarto e o resto ficou de dar depois. Aí, beleza, a gente alugou, daí a gente começou a morar junto, só que assim, a gente não tinha um sentimento de amor um por outro, nada, porque até então a gente só ficou e fomos morar juntos. Só que eu tava muito carente, porque eu tava desabilitada, eu tava morando na rua, né, eu tava sem abrigo nenhum, tinha saído da casa da minha mãe, onde minha mãe me jogou na rua e falou que não queria que eu nunca mais eu voltasse. Então, ele ter surgido para mim ali foi como um anjo do céu, né? Só que não. Veja bem, daí ele ia pro corre dele, eu ia pro meu. O corre dele era o mesmo que o meu, né? Catar papel, né? A gente sobrevive disso. Hoje é a via mais fácil a não ser o crime, né? Que eu não queria mais voltar para cadeia, não queria voltar preso, então eu não queria mais praticar crime. Então, a via mais fácil de sobreviver neste mundo, quando você é usuário de crack, é catando papel recicláveis, né? Que é um corre rápido, vantajoso, você consegue dinheiro mais rápido, né? Então, ele ia pro corre dele, eu ia pro meu. Só que eu chegava em casa, eu ficava em casa, eu não saía. Eu chegava do corre, trazia droga, trazia cigarro, trazia bebida, trazia o Bombril, porque eu não fumo no Bombril, ele fumava no Bombril, e eu trazia tudo para ele dentro de casa. Ele não fazia nada, eu ficava como um vagabundo dentro de casa e eu ia pro corre. Só que às vezes quando ele ia pro corre dele, ele ia, só que ele não voltava. Ele voltava dias depois e sem nada. Então fazia tempo que ele estava me tirando, tipo, ele saía, fazia o corre dele, gastava todo o dinheiro dele com vagabundas na rua, aí ia embora sem nada, eu queria ficar nas minhas costas. Daí o que acontecia? Ele colocava, creio eu, né, não tenho provas, mas eu me conheço, né? Eu, quando uso crack e cocaína, que eu uso cocaína também, eu não durmo. E nesse dia, ele teve um dia ali que ele chegou em casa, a gente foi ter uma relação e tal, que eu tomei uns goles só do refrigerante, que eu sou viciada em refrigerante, então eu nunca deixo faltar as coisas que eu sou viciada, que é o crack, o cigarro e o refrigerante, né? Então, eu cheguei com o refrigerante e tomei uns goles do refrigerante, né? E dormi. Quando eu acordei, eu tava pelada dentro de casa, tava as portas tudo abertas, as minhas bicicletas tinham sumido, né, porque eu fazia o meu corre e ia investindo, ia comprando alguma coisa, né, e eu gosto muito de bicicleta, então eu tava com 3 bicicletas que eu tinha comprado.
Daí, quando eu vi, tinha sumido uma bicicleta minha. E daí fui ver, cadê meu dinheiro? Sumiu. Cadê a droga? Sumiu. O cigarro só tinha 2 dentro da carteira. Tudo ele tinha levado. Aí eu saí e comentei na favela, né? Que ele era um rato, né? Que ele tava me rateando. Tanto que os amigos dele apelidaram ele de Jerry. Começaram a chamar ele de Jerry no Capanema. Que ele era o Jerry e eu era o Tom. Aí, nisso, um dia antes, numa entardecer, um dia antes da cena ocorrida de manhã, quando foi de tarde, ele saiu com a minha bicicleta e pro corre dele. Eu fui atrás lá no barracão, falei, devolve minha bicicleta, porque ele pegava sem permissão minha, então ele me roubava, entendeu? Ele me roubava bastante. Então eu fui atrás dele e falei, devolve minha bicicleta. Daí ele falou, toma sua puta, sua vagabunda, sua tiriça, tua bicicleta, e jogou a bicicleta em mim e saiu fora com os amigos dele lá do barracão e foi pro corre. E eu peguei, fui, comprei 1 litro de conhaque, sim, e fui embora para minha casa e fiquei em casa. Quando foi de manhã, ele chegou, só que ele não chegou sozinho, ele chegou acompanhado. Ele chegou com a Vanessa, cara. Nessa que ele chegou com a Vanessa, eu me revoltei, pô. Daí, isso, eu tinha acabado de ir no vizinho, o vizinho tinha me contado que ele tinha comido uma guria na minha cama. Coisa que eu também, já na favela, tava com todo mundo tirando sarro de mim, né, com fama de guampeira, né, que tava levando os guampas, né. E daí, quando ele chega em casa, chega com uma mulher, falando que a mulher, ele chegou e falou, Vanessa, aqui é teu quarto, você vai montar teu quarto aqui, porque a casa vai bem. O quarto ali era 3 peças. A primeira peça eu fiz uma cozinha, a segunda peça eu fiz quarto junto com sala, e a terceira peça estava vazia, onde eu ia montar um quarto para minha filha, porque eu estava em toda batalhando, eu queria correr atrás e resgatar minha filha do conselho tutelar, né? O que me faltava, a casa eu já tinha conseguido, o trabalho eu já tinha, que eu tinha o meu carrinho de papel e eu fazia as reciclagens, né? O que me faltava só era o tratamento no CAPS, o qual eu ia correr atrás, fazer o tratamento, porque meu sonho é essa minha filhinha que eu tive, né? Porque eu pedi para Deus me dar, porque como eu já não criei a outra, e eu sou muito sozinha na vida, eu pedi para Deus me dar uma criança para mim ter um motivo para viver, né? Para mim ter uma motivação para sair da vida louca, do crime e tal. Aí ele chegou com essa Vanessa lá. Daí foi onde eu me revoltei, e eu já estava com 1 litro de conhaque na mente. Peguei a faca que era dele, que ele usava essa faca, onde ele ia, ou ele deixava embaixo do travesseiro, ou ele carregava essa faca na mochila. Então eu fui, catei a faca debaixo do travesseiro, ele não viu, óbvio, ele estava sentado, aí eu fui, sentei no chão e comecei a conversar com a Vanessa. Falei, pois é, né, Vanessa? Você veio morar com nós aqui agora, mas deixa eu te contar, porque o DJ, ele ficou, o Thiago me contou, o vizinho, né, de parede meia, me contou que o DJ comeu a Stephanie na minha cama. Aí eu falei pra ele, né, DJ? Verdade, DJ? Ele pegou, enrolou uma pedra no bombril, fumou, olhou pra mim e falou, e daí? Tipo, e daí? Tipo, é normal. Tipo, assim, né? Ele não falou mais nada, ele só falou, e daí? E daí? Aí foi onde que eu peguei e desci pra baixo. Desci lá pra baixo, fiquei ali conturbada com aquela situação. Falei, não pode, esse cara tá me tirando demais. Ele além de estar me traindo, agora ele vai o quê? Vai escorraçar na minha cara, vai ficar com outra mulher na minha cara. E eu não vou fazer nada, eu tô virando uma bosta, uma merda mesmo, não tô virando nada, né? Foi onde que eu subi pra cima, cheguei, ele tava deitado na cama, eu olhei pra ele e falei, e daí, né, seu vagabundo, seu desgraçado? E fui dando os golpes de faca nele. Infelizmente foi isso que aconteceu mesmo, confesso o crime, não gostaria que tivesse ocorrido esse crime que acontecesse, mas infelizmente eu cheguei num ponto ali que eu não aguentei mais a fúria de ser uma mulher traída, de ser uma mulher humilhada, porque assim, ele não me agredia fisicamente, mas ele me agredia em palavras. Ele me xingava bastante, de vagabunda, de biscata, de tiriça, de puta, entendeu? Quando eu saía fazer meu corre, como eu sou rápida para fazer as coisas, eu ia fazer meu corre rápido, eu voltava rápido embora. Ele achava que eu tinha ido me prostituir, então ele ficava muito isso na minha cara, que eu era uma prostituta, que eu era uma piranha, que eu não valia nada. É isso, senhor. Tá. Entendi. Aline, ao todo foram quantas facadas? Eu não contei porque eu estava muito nervosa, né? Eu até tomo um remédio controlado para nervoso, né? Porque eu, quando fico nervosa, eu começo a tremer e fico cega. Então, assim, eu não contei as facadas. Eu só lembro que eu só falava para ele, daí, entendeu? Tá. E, Aline, veja,
Esse episódio a gente podia separar em 2 momentos, né? A senhora disse que já deu facada nele quando estava na cama, isso, dentro da casa? Sim, foi em cima da cama, né? Tanto que foi nas pernas, porque ele colocou as pernas na frente. A hora que eu cheguei, que eu levantei a faca para ele estralou o olho para mim e falou, pelo amor de Deus, não me mate. Ele foi colocando as pernas na frente. Porque ele ia metendo a perna, eu ia saqueando. Porque eu sabia que se eu largasse da faca, ele ia catar, ia me matar, é óbvio. Então eu segurei firme na faca e não deixei ele levantar. Entendeu? A minha tática ali foi não deixar ele levantar para ele não me atacar. Ok, mas ele conseguiu levantar? Ele atacou a senhora? Ele fugiu? Ele tentou por várias vezes. Ele ia, né? Ele gritava pedindo socorro e ele falava, pare, sua desgraçada, sua lazarenta, pare com isso, me xingava e ia querer me empurrar com as pernas. Só que no que ele via com a perna, eu já dava facada na perna dele, porque eu estava fora de mim, eu estava com um litro de conhaque na mente e estava com, né, que nem eu disse, estava revoltada por ser uma mulher traída, por sair na favela, dar uma volta, todo mundo debochar da minha cara. As próprias amantes deles vinham e contavam para mim que tinham dormido com ele. E o que ele tinha falado de mim. Além de tudo, ele falava mal de mim, mas que as gurias vinham, elas mesmas, elas são tão podres que elas vinham contar para mim tudo que ele fazia e o que ele falava de mim. Tá. Mas aí ele conseguiu fugir? Ele foi pra rua ou não? Então, aí o Thiago entrou, o vizinho entrou e falou, para. No que ele falou, para, o DJ saiu correndo. Ele saiu correndo, no que ele saiu correndo, eu saí atrás, sim. Saí atrás dele, fui atrás dele, fui continuar dando as facadas, porque eu tava com muita raiva, muito ódio dele. Eu não sei nem, foi tudo muito rápido, então eu não posso dizer para o senhor que passou alguma coisa na minha cabeça, porque se eu falar que passou alguma coisa na minha cabeça, eu estou mentindo. Como eu disse, eu venho trazer esse fato com bastante clareza, então, assim, eu tava com muita raiva e ele fugiu, porque ele fugiu, eu fui atrás. Só que quando eu vou ali para dar as facadas nele no chão, a faca cai e ele vai andando em cima, se rastejando assim e fica em cima da faca. Então eu peguei e saí fora daí com a bicicleta. Tá. E a intenção Graças a Deus, né? Que senão eu tinha matado esse maldito e estaria com peso de uma morte nas costas, né? Tá. A intenção eu agradeço a Deus por ele não ter morrido, sinceramente, senhor, por causa que um peso de uma morte nas costas, eu já carreguei 12 anos sendo acusada de um homicídio, entendeu? E a qual, graças a Deus, vim ser absolvida, porque realmente esse homicídio que eu cometi no passado foi em legítima defesa. Tá, mas a intenção da senhora naquele momento, a senhora disse que bom que ele não morreu, né? Graças a Deus, a senhora disse. Mas naquele momento a intenção da senhora era matar ele. Que nem eu disse para o senhor, eu não sei o que passava na minha cabeça. Se eu falar que passou algo na minha cabeça, eu estou mentindo. Não passava nada na minha cabeça. Só aquela raiva, aquela fúria minha veio à tona. Entendeu? No momento que ele chegou com a Vanessa. Porque essa Vanessa, deixa eu contar para o senhor. Essa Vanessa, ela é a total causa da minha separação do meu antigo relacionamento. Eu peguei ela na cama com meu ex-marido. Então ele chegou para a única pessoa que eu implorei para ele. Eu falei, DJ, por favor, DJ, eu sei que você anda saindo com a meninada, eu sei que você está me traindo, mas não traga a Vanessa aqui em casa. A única coisa que eu te peço, não traga a Vanessa aqui em casa, que eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar que você traga ela lá. E ele não sei se para me desafiar, o que foi para ver qual que seria a minha atitude, chegou lá com a Vanessa e falou que a Vanessa ia morar com a gente. Tá, entendi, Aline, mas só para a gente conseguir organizar aqui as ideias, eu entendi perfeitamente que a senhora contou, enfim, todo esse histórico que tinha com seu ex-marido, com a sua filha e agora também com a vítima naquele momento, né? Sim. Mas o Eliakim, ele foi ouvido aqui, a senhora inclusive acompanhou, né? Sim, mentiu bastante, né? Tem aqui mentiroso ele. Tá, tem aqui o prontuário dele, o médico, né? E eu também pedi para que ele mostrasse aqui, ele pegou e relatou e mostrou aqui cicatrizes do pescoço até o tornozelo, né? Ele recebeu, segundo ele aqui, não me recordo ao certo, mas foram dezenas de facadas. Sim, eu não me lembro quantas facadas eu dei, que nem eu falei pro senhor, eu fiquei cega de ódio, de raiva. Tá, tudo bem, mas independente do número de facadas, né, mas considerando que foram, pelo jeito, várias, como ele disse aqui, pelo jeito a senhora também não nega isso, né, e foram proferidas facadas no pescoço, na perna, né, enfim, próximo da coxa aqui. Olha, se eu falar que eu me recordo que eu dei facada no pescoço, eu tô mentindo, eu lembro que eu dei facada nas pernas, em outra parte, na mão também, que ele colocou a mão na frente. Na mão e nas pernas. Agora no pescoço, não recordo de ter dado nenhuma facada no pescoço, não. Tá, tudo bem. Na concepção da senhora, ou seja, no seu pensamento, na sua ideia, né?
o fato da senhora ter um relacionamento mal sucedido, ainda que, claro, com essas várias variáveis que a senhora contou aqui, justifica que se tente matar uma pessoa, ou então que se Não reaja justifica violentamente? de forma alguma. De forma alguma, que nem eu falei, eu lamento por esse ocorrido, né? Se fosse voltar atrás, com certeza não teria agido dessa forma, porque eu não sou um bicho, né? Eu sou um ser humano. Então, acho que aquele dia o ponto principal que me fez ter essa fúria foi aquele, porque eu não sou de beber. E nesse dia eu comprei 1 litro de conhaque e tomei ele todo. E eu tomo sempre uma dose de conhaque. Eu gosto de tomar conhaque porque ele esquenta o frio, né? Então eu tomo uma dose de conhaque por dia. E nesse dia eu comprei 1 litro porque era o único, que nem ele falou ali que eu tava com dinheiro. Mentira, o único, últimos 15 reais que eu tinha, eu comprei 1 litro de conhaque. E fiquei tomando em casa. Fumando minha droga, porque droga eu tinha ainda. Fiquei fumando minha droga, tomando um conhaque e fiquei em casa. Só que ele achou que eu não tava em casa. Aí que tá. Por isso que ele levou essa guria. Ele achou que eu tinha saído, porque eu saía de noite pro corre, né? Eu ia nos lugares onde eu sabia onde tinha recicláveis, né, para sair com o meu carrinho, né, com o Pinóquio. Tá, eu entendi. Aline, da minha parte, de finalizar, eu quero crer que já foi explicado para a senhora, se não for, eu explico agora, né, quem vai julgar aqui esse processo que a senhora é acusada não sou eu, não é o juiz de direito, quem julga o conselho de sentença são os jurados, certo? Sim, né, certo. E eles julgam respondendo a perguntas. No caso aqui, eu vou ter que fazer para ele, dependendo das variáveis do julgamento, né, do que for discutido aqui, depois para o promotor de justiça e pelo advogado, vou fazer 5 ou 6 perguntas, porque eles respondam sim ou não. Então vamos lá, a primeira pergunta diz se o fato aconteceu, ou seja, se o Eliakim tomou as facadas. Isso a senhora não nega, ok? Certo? Sim. Tá. Sim. Há uma segunda pergunta que vai questionar quem foi a pessoa, a autora, enfim, quem deu as facadas. Aí a senhora também não nega, é a senhora, ok? Sim, fui eu mesmo. Vem aí, depois vem uma terceira pergunta que vai questionar o conselho de sentença se a senhora, quando deu as facadas, tinha intenção ou não de matar. Olha, eu tava com muita ódio, muita raiva dele. Que nem eu falei pro senhor, não digo que passou na minha mente, eu vou matar. Não, porque eu não sou assim, eu não sou uma homicida, né? Eu acho que esse é um pensamento que vem de uma pessoa que tem intenção de matar o próximo. Eu não tinha intenção, eu só tava com muita raiva dele, porque eu já tinha, né, tava sendo caçoada por ser corna. Aí chego em casa, vou no vizinho tomar um gole com o vizinho vem e me conta que eu fui corna na minha própria casa, na minha própria cama. Não bastando isso, o Lazarento me chega em casa com uma mulher querendo me trair na minha frente. É isso mesmo que eu entendi? Ele queria me trair na minha frente, na minha casa. Não, eu entendi, Aline, mas se a gente conseguir organizar pelas perguntas, né? Diante do fato que aconteceu, do número de facadas, assim, a senhora disse que deu facadas primeiro no quarto, depois foi atrás, deu na rua, que ele já estava caído, né? Sim. A senhora espera que os jurados respondam o quê? Que a senhora tinha intenção ou não de matar? Isso na sua ideia, na sua concepção. Então, parece assim que, né, no parecer dos fatos, parece que eu queria matar ele, né? Tá. Depois vai ser feita mais uma pergunta, né? Que a gente chama de genérico aqui, que vai perguntar para o jurado se ele absolve ou não a senhora. O que a senhora espera que eles respondam e por qual razão? Bom, eu estou errada, né? Eu confesso que sei que estou errada, então eu já estou com meus pés no chão, eu sei que vou pegar uma condena aí, a única coisa que humildemente eu peço é que não pesem a caneta em mim, né? Não me dê uma condena grande, né? Porque eu já puxei muita cadeia, venho 12 anos aí puxando cadeia, então tudo que eu peço é que não seja uma pena muito, que nem eu vejo aí, tem empresa aqui que tem pena de 30 anos, então para mim acho que isso vai ser demais, eu não vou aguentar. Tá. Aí, Aline, veja, isso depende também do pedido que vai ser feito pelo seu advogado, mesmo pelo promotor de justiça. Tem a possibilidade de eu questionar o jurado aqui se a senhora agiu sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação dele, né, que seria essas traições e tal, e que seria uma causa de redução de pena. Se Sim, fizer... ele me traía, ele me roubava, né? Desculpa cortar o senhor, ele me traía, ele me roubava, que nem eu falei, chegou no ponto que foi demais para mim, demais, eu não aguentei, porque eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito quieta, eu sou muito calada. Eu vou aguentando, até onde dá. Quando não dá mais, eu pego e saio fora. Então, o meu pensamento não era de matar ele, meu pensamento era de ir embora, de passar. Só que, no mesmo dia, ele me chega com essa mulher, entendeu? Porque eu já estava abandonando ele. Eu pensei, eu vou abandonar esse barco, porque para mim não dá. E eu pensei, esse cara tá me tirando demais, eu vou seguir minha vida sozinha. Eu tava pensando já em voltar para minha terra, né, que é Almirante Tamandaré, né, minha terra natal é lá, eu já tava pensando em voltar para Almirante Tamandaré e abandonar tudo.
Tá. Como eu sempre faço, quando não dá certo uma relação, eu abandono tudo e vou embora. Tá. Aí, Aline, ainda falando sobre essa causa de redução de pena, se a história fosse, vamos dizer assim, invertida, ou seja, se ele tivesse verificado que a senhora o traía, caberia a ele dar facada Então, na um dia senhora? antes, ele chegou em casa me acusando de eu ter traído ele, coisa que nunca aconteceu, eu nunca traí ele, né? Ele chegou e falou que tava de rolê na quebrada com o meu ex. Vê se pode. E me acusando de estar trocando mensagem com o meu ex, que eu tinha meu celular, né? E eu nunca mandei mensagem pro meu ex. Ele chegou bastante violento, bastante alterado, batendo as coisas tudo em casa. Não me bateu, mas as palavras aí que, né, trouxe uma discussão ali para nossa casa, onde ele levantou que eu estava traindo ele, sendo que eu nunca traí ele. Tá, entendi. Bom, na minha parte eu não tenho mais perguntas. Ministério Público, alguma pergunta? Boa tarde. Tá me ouvindo? Boa tarde. Bom, a senhora diz que foi ouvido aqui o dono lá do local onde vocês tinham alugado. Vocês estavam morando lá 1 semana. 15 dias mais ou menos, o certo seria, entendeu? Certo. Por causa que a gente tinha alugado por um mês. Fazia uns 15 dias que eu e ele estava morando ali. Certo. Só para eu... O que aconteceu? Só para eu resgatar aqui, porque foi muita informação. A senhora Sim. diz que conheceu ele e ele estava com dinheiro e chamou a senhora para morar com ele, foi isso? Isso. Então isso tudo aconteceu mais ou menos antes, poucos dias antes. 15 dias antes. 15 dias antes. Sim. Certo. A senhora disse aqui também que não tinha amor por ele. A senhora foi porque estava sem lugar para dormir. Eu nunca amei. Se eu falar que eu amei ele, eu tô mentindo. A senhora nunca Porque amou eu ele, a senhora foi por necessidade. Eu de usar droga. Certo. Quem pagou esses 15 dias, esses primeiros dias lá, foi ele, então, com aquele dinheiro. Isso, ele deu 450 e depois eu fui e dei 150 da minha parte. Certo. E a senhora nunca pensou em ir embora dali? Então, é isso que eu estava acabando de falar. Eu estava pensando em ir embora. Eu tinha cogitado já esse pensamento na minha cabeça, né? Eu queria ir embora. Não era mais fácil ter ido embora? Para minha terra, né? Eu vou sair desse Cracolândia, porque ali o Capanema é uma Cracolândia, né? Eu vou sair desse lugar onde eu estou me afundando mais, porque senão eu não vou conseguir pegar minha filha, porque o meu intuito todo momento era tirar minha filha do conselho tutelar. Eu estava lutando, batalhando para isso. A única coisa que me faltava era parar com a droga. Certo. Esse outro homicídio que a senhora respondeu, a pessoa que morreu era casado com a senhora também? Não, de forma alguma. Não tinha nenhum relacionamento assim com esse cara. Foi um outro caso totalmente diferente. Certo. Eu nunca tive, assim, sair em agressão com os meus cônjuges, né? Certo. A senhora disse que o Conselho Tutelar, essa última filha da senhora, uma filha foi morar com a sogra da senhora. Isso, minha ex-sogra. Certo. A outra o Conselho Tutelar tirou da senhora logo que nasceu? Sim, logo que ela nasceu, foi em dezembro, ela nasceu dia 25 de julho. Só que... E daí ela ficou no UTI, né? Porque ela nasceu sem respirar. Aí o dia que ela ganhou, 2 semanas depois, ela ganhou a alta do UTI Natal, no Hospital Evangélico, daí o conselho recolheu por causa que eu não fiz o pré-natal, né, na minha gravidez. A senhora não fez o pré-natal, a senhora estava usando droga? Sim, estava usando droga. Certo. Possivelmente foi por isso que ela nasceu com problema? Sim. Certo. A senhora também, quando a senhora estava grávida, a senhora tinha alguma raiva dela para estar dando crack para ela quando ela estava na barriga da senhora? Não, de forma alguma. Por que a senhora dava crack para ela? Então, eu estava, sei lá, eu não conseguia firmar meus passos, né? Porque eu tinha que ter o pulso firme, né? E dizer não à droga, e eu não consegui ter esse pulso firme e dizer não à droga. Porque o caminho do crack é um caminho fácil de entrar, agora para sair... Certo. A senhora, eles tinham tomado ela da senhora depois desse fato que aconteceu aqui? Oi?
Esse fato que está sendo julgado aqui é do dia 5 de novembro. Sim, O Conselho Tutelar tirou a menina da senhora antes disso, então. e antes disso. A senhora não chegou a sair do hospital com ela? Não, eu não peguei minha filha nem no colo, eu nem conheço o rosto da minha filha, porque eu visitei ela no UTI em Natal e todas as vezes que eu chegava ela estava dormindo. Então eu nunca peguei minha filha acordada, eu nem sei nem a cor dos olhos da minha filha. Certo. Sem mais perguntas. Pois não, excelência. Pois não, excelência. Aline, me escuta bem? Sim, Aline, só para me entender, ali no contexto fático, tá? Havia um homem ali sem camisa nos fatos. Aquele homem era namorado, marido, esposo da Vanessa? Quem que era aquele não, homem? ele tinha ido buscar droga com ele aqui. O Eliakim chegou do corre com a menina e ele pagou o cara para ir buscar droga para ele. A Vanessa naquela época tinha algum namorado? Não, ela é garota de programa, né? Ela não tem namorado. Entendi. Com relação a essa Jennifer, quem que chegou e qual o nome dessa pessoa que relatou que o Eliakim tinha tido relações sexuais com ela um dia antes? Então, quem falou para mim foi o Thiago, nosso vizinho, né? Eu não sei o nome dele normal, né? Porque todo mundo chama ele de Thiago, ele é conhecido como Thiaguinho, né? Foi o meu vizinho que contou que o Eliakim tinha tido relação com a guria dentro da nossa casa, do nosso quarto, ali, um dia antes, no caso, né? Esse vizinho aí, ele tava lá no dia que aconteceu as agressões? Foi o vizinho que entrou para defender ele. O vizinho entrou e falou, para com isso. Aí, nisso, ele saiu correndo. Tá, perfeito. Só para me entender, essa relação aí de que ele tava te traindo perdurou por quanto tempo? Fazia um tempo, porque fazia que nem um mês que a gente estava se relacionando, né? Mas nesse pouco tempo, que para mim foi assim bem vergonhoso para mim, né? Porque eu saía, os outros caçoavam de mim que ele estava me traindo, né? Eu tava como chifruda na história, né? Fora esse vizinho aí, os outros indivíduos que moravam ali também chegaram a vir a relatar para você sobre essas traições? Sim, todo mundo falava que eu era muito burra, que eu tava dando de comer a um gigolô. Perfeito. Essa Vanessa em específico também já chegou alguma vez a relatar para você que ele estava traindo? Não, eu soube com outra menina, né, amiga dela, que me contou que ele estava saindo com ela e estava tendo relações com ela. Entendi. No serviço da senhora, as pessoas também comentavam que a senhora vinha... Sim, porque a favela é novo, né? Ali a Vila Capanema é bem pequenininha, então ali onde você vai, ali o comentário rola, né? Então, qualquer comentário ali, que nem eu digo, eu ia nesse lugar que é o ponto chamado Calçada da Fama, onde vários nóias assim, se encontram e ficam usando droga ali. Então, ali era onde eu ia e ficava sabendo de tudo. Perfeito. Só para me entender, com relação ainda à faca, assim, ó, ele estava deitado, né? A senhora relatou, né? Ele chegou com a Vanessa. Aquele dia, na hora que eu fui dar as facadas nele, ele estava deitado, sim. Só que eu já tinha pegado a faca que ele guardava embaixo do travesseiro. Tá, perfeito. Senhora tem mais alguma coisa para dizer com relação a tudo isso aqui?
Então, o meu único dizer é que eu me arrependo, né, que eu lamento o ocorrido, né, não queria mas agradeço a Deus por ele estar vivo, porque não queria carregar esse peso dessa morte nas minhas costas, não. Só para pontuar, eu sei que fica um pouco, às vezes, repetitivo, mas para finalizar as perguntas, se ele não tivesse te traído por esse tempo que a senhora sabia, e se não tivesse levado essa menina, isso não teria acontecido? Lógico que não, capaz, nunca na vida. Né? Aí eu estaria vivendo o conto de fadas que eu achei que eu entrei, né? Eu achei que entrei no conto de fadas, quando na verdade foi só uma ilusão, né? Eu entrei num relacionamento ilusório. Perfeito, Aline, obrigado. Excelência, devolvo a palavra. No conselho de sentença, alguma pergunta? Ninguém? Aline, só para finalizar, a senhora foi interrogada na delegacia. Eu não quis falar nada. Tá, mas deram oportunidade, né? Sim, deram oportunidade. Depois, em audiência, a senhora teve mais uma oportunidade também de relatar os fatos, de acordo com a sua versão, né? Sim. Tá, a senhora respondeu as perguntas, a anotação que eu tenho é que a senhora ficou em silêncio também. Fiquei em silêncio, permaneci em silêncio. Ok, perfeito. É um direito que a senhora tem, não há problema nenhum em relação a isso. Mas a pergunta que se faz é a seguinte, né? Houve algum motivo em especial para que a senhora não relatasse esses fatos já na delegacia e depois em audiência? Porque eu estava sob efeito de droga, né? Eu estava com crack na mente, eu estava com conhaque na mente, então eu não quis falar ali enquanto eu estava drogada. Eu acho importante a gente chegar e falar a verdade quando a gente está lúcido, né? Não efeito de droga. Tá, e isso foi na delegacia porque me parece que a senhora foi presa em flagrante, é isso? Presa em flagrante. Tá. Na prisão, quando minuto antes da surpresa, eu senti que eu ia ser presa, né? Porque eu tenho uma mediunidade, então eu senti que eu ia vir presa, até dei o último trago no crack, isso já se entrou dentro do barracão, eles falaram todos com a mão pra cima e pra fora. Eu levantei, o policial falou, né? Sua demônia, você está presa por homicídio. Tá. Só tinha a cabeça, deixei eles me... Tá, tudo bem, mas veja, Aline, eu entendi, né? Em relação à delegacia, foi no mesmo dia, a senhora já relatou, tinha bebido, usado droga. Depois, na audiência, a senhora já estava presa. No dia da audiência, a senhora estava sofrendo droga também? Não. Tá. Eu estava lúcida, mas eu só queria falar que eu já sabia que ia ter júri, né? Então, o meu advogado falou, né, que ia ser uma audiência só de instrução, onde eu não falava. Eu iria falar nesse dia aqui hoje. Tá, entendi. Aí o seu defensor aconselhou a senhora que não falasse, foi isso? Isso. Tá. Ele falou que era melhor falar um dia no... Não, eu entendi, tá ótimo. Aline, a gente encerra por aqui, a senhora continua acompanhando por videoconferência e na sequência aqui Sim. A gente vai ter os debates aqui do processo, tá bom? Ok. Aline, consegue... Oi. Tá, perfeito. Bem, jurados, aqui retoma a situação de julgamento, agora pela última vez, para a leitura da sentença. Eu convido todos para que fiquem em pé, por favor. Aline, Oi. Realizamos aqui no dia de hoje o seu julgamento em relação a essa acusação, né? Ouvimos a vítima, testemunhas, a senhora foi interrogada, deu a versão acerca do fato na sua visão. Em sequência, o Ministério Público fez a exposição do que entendeu devido ao Conselho de Sentença, da mesma maneira fez seu defensor a seu favor. Ao final de tudo isso, os jurados aqui chegaram a uma conclusão, e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. Leitura essa de maneira resumida, um pouco extensa, mas depois a senhora, Aline, terá acesso na íntegra, se assim desejar, ok? Dessa forma, então, o direito ao item 2, fundamentação. Ao responder essa lei de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria à ré. A linha C, reconhecer o crime doloso contra a vida. A linha D, não absolver uma acusada. A linha E, não reconhecer uma figura privilegiada. E a linha F, reconheceram a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Item 3, positivo.
Diante do exposto, em atenção à ação do Conselho de Sentença, julga-se procedente a acusação, a efeito de condenar a acusada, Aline Cristina Silva Tesca, pela prática da conduta prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, acumulado com o artigo 14, inciso 2º, todos do Código Penal. Ou, em outras palavras, aqui uma condenação por homicídio qualificado tentado. Item 4, dosimetria da pena. Eu dispenso aqui a leitura integral dos seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, hora fixada em 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Determina-se aqui o início imediato do cumprimento da pena, bem como também se mantém o decreto preventivo já vigente. Curitiba, plenário do júri, dia 17 de outubro de 2022. Aline, a senhora conseguiu compreender aqui, em resumo, qual foi o conteúdo da sentença? Sim, fui condenada a 16 anos, né? Isso, 16 anos e 4 meses. Entendi, sim. Tá, eu preciso questionar a senhora se tem interesse em interpor recurso. Eu não sei, é o meu advogado que está, né, no caso, recorrer, o senhor diz? Isso, para recorrer. Ela manifesta sim. que vai recorrer. Tá, então, Aline, o doutor Lucas, que é seu advogado aqui, de antemão, ele disse que irá interpor recurso. Eu vou constar em ata, então, que a senhora tem interesse em recorrer, ok? Sim, é ele que decide por mim aí. Tá ótimo, então. Agradecendo aqui a presença de todos, Ministério Público, Defesa, servidores, a escolta, o serviço terceirizado, a própria acusada Aline, em especial os jurados e ao público que nos acompanha pela internet. Na ausência aqui de outras considerações, dou por encerrada a presente sessão. Eu agradeço, obrigado. De nada.